Informação aqui para vocês. Depois eu vou dar aqui para vocês também uma ideia que a Lana teve, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho aqui na live, tá? O que aconteceu? O garoto Foca resolveu atacar o Arthur Lira, porque ele está muito nervosinho, Foquinha, com a questão do Twitter, né? Com o desgoverno, a turminha do Faz o L. Aí ele resolveu atacar o Arthur Lira e fazer gracinha. Chamou o Arthur Lira de excrementíssimo. Vamos ver a reportagem? Lira aciona a polícia legislativa após serviço de Felipe Neto chamá-lo de excrementíssimo. O youtuber criticou a reação do presidente da Câmara e afirmou ser vítima de silenciamento. Agora o menino Foca é vítima. A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados instaurou uma investigação contra o influenciador Felipe Neto, após ele se referir ao presidente da Casa, Arthur Lira, como excrementíssimo. O procedimento surgiu a partir de um pedido de Lira, entre aspas, considerando que os fatos acima relatados podem configurar a prática de crimes contra a honra ocorridos nas dependências da Câmara dos Deputados, determinam a adoção das providências cabíveis no que tange a competência dessa Polícia Legislativa, diz um trecho da solicitação. Em publicação no X, o menino maluquinho que critica o Elon Musk, que reclama, ele usa qual rede para ele fazer a publicação, para fazer um desabafo? Qual rede que ele usou? Em publicação no X, Felipe Neto reagiu à investigação, entre aspas, já sofri tentativas de silenciamento com uso de polícia antes, inclusive pela família Bolsonaro, escreveu. Continuarei enfrentando toda essa turma enquanto me sobrarem forças. Eu nunca falei que os enfrentaria com flores, e nem assim, e nunca o farei. Ele na última terça-feira, dia 23, durante uma audiência na Câmara, o engraçadinho resolveu querer aparecer para os esquerdistas de plantão e falou que o presidente da casa era um excrementíssimo. O que ele quis dizer com isso? Que era um excremento muito grande. O dito cujo disse algo verdadeiro, Luiz Paulo Fortuna Coelho. Há controvérsias, mas também há quem concorde com ele. E aí chamou o Arthur Lira de excrementíssimo. Garanto que não foi pelo fato do Arthur Lira estar fazendo algo que agrade ao governo, muito pelo contrário, né? Então, o menininho maluquinho resolveu falar. Eu só lamento de a Polícia Legislativa não ter dado voz de prisão para ele na hora, em flagrante. Porque se ele falou isso dentro das dependências da casa, e aí é que ele não prestou atenção, não é a Polícia Federal do Lula que toma conta. Quem toma conta é a Polícia Legislativa. E a Polícia Legislativa da Câmara é subordinada à mesa diretora da Câmara, que é presidida por quem? Pelo Lira. Parece que o menino maluquinho vai ter que responder a um processinho aí contra a honra do Lira, se é que o Lira pode-se falar que tem honra, mas eu não vou me meter nessa briga. Eu estou torcendo pela treta, e vocês? Eu estou torcendo pela treta. Nesse caso aqui, eu torço para que o Felipe Neto seja proibido de entrar na Câmara, que seja silenciado. E vou dizer mais, eu sou a favor de banir o Felipe Neto das redes sociais. O que vocês acham? Ele que gosta de pedir para amiguinhos dele tirarem, banirem redes sociais, eu acho que ele deveria sofrer esse mesmo tipo de sanção. Eu sou a favor do banimento do Felipe Neto das redes sociais. Onde já se viu uma coisa dessa? O Jacaré, esse fascista, chauvinista, querer que eu saia, que eu seja banido das redes sociais. Só quem pode fazer isso sou eu, contra o Alan dos Santos, contra o Monark. Muito em breve, Felipe Neto, você vai sentir a dor daqueles que hoje sofrem. Calma aí. Tudo que você faz aqui contra alguém se volta contra você mesmo. E você vai aprender isso. Porque embora você já seja um velhote,
de 30 e poucos anos e queira parecer um adolescente de 17, você ainda continua com a mentalidade de uma criança de 3 anos. Essa é a verdade. Meu amigo Sérgio Luiz Spezia, um abraço aqui para você. E aqui a Maria Helena, briguem, também acho que a briga aqui nesse caso vai ser boa. Mas calma que não ficou só aí não nessa questão. Eu já falei do Rumble sendo intimado, vamos agora diretamente aqui para vocês as notícias que explodiram agora. E veja só que interessante. Zanin, do STF, amigão do Lula, advogado do Lula, suspende desoneração da folha de empresas e prefeituras aprovada no Congresso. Ele fez o serviço que o Messias pediu para ele fazer e que o Lula pediu para ele fazer. Entenderam? Agora, vamos juntar todos os caldos aqui para que vocês entendam. Eu contei para vocês que o Pachecozão fez uma reuniãozinha antes de suspender, antes de adiar, a derrubada dos vetos do Lula. Aí eu quero trazer para vocês aqui, olha só o que saiu agora há pouco no Poder 360. Eu vou buscar aqui. Lira critica Senado e diz que pautas bombas não vieram da Câmara. Veja só a treta. É o Lira sendo atacado de todos os lados agora, principalmente com muito dinheiro, seu Rodrigo Pacheco? 24 milhões de reais só o Rodrigo Pacheco recebeu essa semana que passou em emendas. Só ele, o Pachecozão, 24 milhões de reais em emendas para os seus municípios queridinhos em Minas Gerais para a próxima eleição agora. Será que existe um segredo para fazer as árvores frutíferas produzirem muitos frutos, mesmo ainda pequenos? E o que aconteceu para que vocês entendam o que está acontecendo? O Zanin suspende a desoneração da folha a pedido do governo. O que vai gerar isso? Uma confusão danada contra o Congresso, no Congresso. Porque o Congresso fez isso para defender os municípios. E agora o governo está ironizando, dizendo, pronto, agora vai explodir a Terceira Guerra Mundial. Os municípios vão vir contra o governo. Rogério Ortiz, muito obrigado. Kleber, e o terrorista que estava com a camisa do Hamas na Câmara, vai ficar igual ao Adélio, ninguém sabe quem autorizou a entrada? Nem vi, Rogério Ortiz, não vi essa matéria. Perdão, depois eu vou ver, mas não vi essa matéria ainda. Então, o que eu estou passando aqui para vocês é que o Zanin suspendeu novamente uma decisão de forma monocrática e passa no Congresso Nacional justamente matérias para limitar esse tipo de decisão no Supremo Tribunal Federal. Portanto, mais uma vez o Supremo em rota de colisão com o Legislativo. E mais uma vez o banana do Rodrigo Pacheco no meio da situação. E o Arthur Lira, que se submeteu a tudo isso, está pagando um preço caro agora, Lira. Pela sua covardia, pela sua bananice, pela sua hipocrisia. Olha só isso aqui. Esta matéria, isso do Zanin, todo mundo já sabe que o STF hoje virou um puxadinho do governo Lula e que essa safadeza muito em breve vai acabar. Lira critica Senado e diz que pautas bomba não vieram da Câmara. O presidente da Câmara afirma que as propostas que pressionam o governo são de iniciativa da Casa Alta e não devem ser aprovadas. Não foi a Câmara que pautou a desoneração dos municípios, que pautou o quinquênio. Cada um que pauta suas coisas que responda por ela. Não se pode dizer que a Câmara pautou nenhuma pauta bomba. Passou pelo Senado, disse em entrevista a Bobo News. O congressista disse acreditar que a PEC, proposta de emenda à Constituição do quinquênio, que concede um bônus de remuneração aos integrantes do Judiciário, não chega à Câmara. Caso a proposta avance no Senado, Lira declarou que a Câmara não deve aprovar o texto. Que texto é esse? A cada 5 anos os juizinhos receberem 5% de aumento automático. Olha só.
Portanto, o cara com 20 anos de carreira já tem 20% a mais do salário, além dos aumentos naturais que vão vir no decorrer do tempo. E por incrível que pareça, oposição séria é assim. O PL não vai aprovar esse tipo de matéria, mesmo sabendo que, se aprovada, acaba com o governo. Olha só que curiosa a situação desta quinta-feira. Elon Musk vai depor contra o Moraes. O Moraes se recusa a dar entrevista hoje e proibiram o jornalista lá naquele Convescote em Londres. Portanto, enquanto o pau está torando aqui no Brasil, ministros do STF estão se divertindo em Londres, a título de palestra, uma palestra em que eles vão falar 10 minutos de uma abertura e no máximo 45 minutos, com o nosso dinheiro, com diária de R$8.000 para cada um deles, sem contar a mulher, periquito, papagaio e o raio que o parta. Ó, não, quem está pagando são os empresários. Empresário tão bonzinho, né? Gosta de pagar. Algum empresário já pagou para vocês hotel de luxo em Londres? Fala aqui para mim. Vocês já viram algum empresário aí pagando? Eu tenho certeza que a Tati Maia já ficou em Londres à custa de empresário aí da Paraíba. Eu tenho certeza que a Ângela Jaqueline Araújo Barbosa também já deve ter ficado hospedado lá em Londres, a Deide também, à custa de empresário. Vocês nunca tiveram um empresário bonzinho para bancar vocês lá, não? Por que será que empresário bonzinho só gosta de bancar ministro do Supremo e do STJ, onde com certeza passam diversas ações de interesse dos empresários? Isso é uma vergonha. Qualquer país sério jamais permitiria uma coisa dessa. E a quinta-feira está pegando fogo porque essas pautas bombas que o Lira está falando, a Câmara provavelmente vai barrar. Mas a Câmara não vai aprovar os vetos do Lula. Vai derrubar quase todos, se não todos. E está vindo com a faca nos dentes para isso. E o Pachecozão não tem força para segurar. O máximo que ele pode fazer é o que ele vem fazendo, adiando. Só que isso é um tiro no pé do próprio governo, porque não consegue aprovar absolutamente nada. E o governo está desesperado para aprovar as mudanças tributárias.